Falar o quê, velho? Um dos maiores vexames da história da seleção brasileira. Argentina 4, Brasil 1. Um dos maiores vexames da história da seleção. E pra ser bem sincero, no período desde o dia 8 de julho de 2014, sim, eu estou me referindo àquele dia, desde aquele famoso dia, pra mim, esse foi o maior vexame de todos. Esse foi o maior vexame de todos. Um dos maiores vexames da seleção, como eu falei. Maior derrota do Brasil nas eliminatórias. Da história do Brasil nas eliminatórias. A maior tinha sido um 3-0 pro Chile nas eliminatórias de 2000. No ano de 2000, né? As eliminatórias para a Copa de 2002. O Brasil nunca tinha tomado 4 gols em um mesmo jogo de eliminatórias. O Brasil já não vence a Argentina lá no Monumental de Nunes há 30 anos. Isso mesmo, 30 anos. O Brasil já não vence, se eu não me engano, o Brasil não vence a Argentina lá na Argentina pelas eliminatórias desde 2009, ali mais ou menos. E, enfim. Mas sabe o que é pior? O pior nem foi o resultado. O resultado, cara, o resultado em si já é humilhante. Você tomar um 4-1 do seu maior rival já é humilhante. Já é humilhante. Mas tomar um 4-1 da forma que foi, cara, o pior nem foi o resultado. O que mais foi vergonhoso foi a forma como esse resultado aconteceu. O Brasil tomou um vareio, tomou um baile, tomou um amasso, tomou um esculacho, vou usar a expressão mais antiga aqui, um totó. O Brasil tomou um apavoro, tomou uma surra, né? Não apenas o placar, mas a Argentina botou o Brasil na roda. Essa que é a grande verdade. A Argentina botou o Brasil na roda. Na roda. O Lionel Scaloni, nossa senhora, esse aí fez o que... Mano, o Dorival já... Cara, eu vou falar sobre os jogadores, eu vou falar sobre o Dorival um pouquinho mais pra frente. Mas, cara, o Brasil tomou um vareio da Argentina dentro de campo. E na beira do gramado, o Dorival tomou um vareio do Lionel Scaloni. E, enfim... A minha opinião, vamos lá então, né? Antes de começar a falar, eu gostaria de ressaltar aqui a minha opinião em relação a essa seleção. Apesar do resultado, por pior que o momento seja, por menos que o momento da seleção favoreça, a minha opinião em relação à seleção, ela se mantém. Porque, tipo assim, cara, ontem foi humilhante. Foi uma humilhação. Mas, cara, eu ainda vejo que o Brasil tem recurso pra fazer alguma coisa, sabe? É claro que o recurso não é como antes, não é de encher os olhos como antes, mas o Brasil ainda tem um certo recurso, sabe? O Brasil ainda tem um certo recurso. Só que é aquela coisa, cara. Apesar de ter esse recurso para fazer alguma coisa, só tem problema. É só problema, sabe? Mas, minha opinião, ela se mantém, tá? É claro que o Brasil tem uma lacuna aqui, uma lacuna ali para ser preenchidos. Mas, em relação a... Eu não acho que o problema dessa seleção, por parte... Vamos lá, então, né? Eu vou falar um pouquinho dos jogadores, do Dorival Júnior e, né? Começar a falar, então, com os jogadores. É como eu já falei e vou repetir novamente. Apesar do resultado de ontem. Eu não acho que o maior problema dessa seleção seja necessariamente a falta de recurso, falta de qualidade. É como eu falei no pós-jogo contra a Colômbia e hoje eu falo de novo. Apesar dessa humilhação, o
mas não tem condição de entregar pelo menos alguma coisa. Mas é aquela coisa, cara, futebol hoje não depende só de talento, não depende só de recurso. Você tem que jogar. Você tem que ter um time minimamente organizado, tem que ter um time minimamente estruturado, um time minimamente treinado, né? Né, Dorival? E, enfim, hoje o futebol não ganha mais só na base do talento, né? Você tem que ter todo um conjunto, né? Todo um trabalho. Trabalho esse que, cara, desde o início do ciclo, você vê várias seleções prontas na Copa do Mundo. O Brasil tá essa bagunça, tá essa baderna, né? E, enfim, né? Eu acho que o maior problema por parte dos jogadores seja a falta de vontade, a falta de profissionalismo. De profissionalismo, um pouquinho de profissionalismo, um pouquinho de... Não é profissionalismo que eu queria falar, era de personalidade. Eu acabei trocando as palavras profissionalismo por personalidade. É personalidade que eu queria dizer. Falta de personalidade, falta de vontade, falta de noção do que é a seleção brasileira. E, enfim... Eu não acho que o problema por parte dos jogadores é claro que eles têm essa passagem de culpa, né? Eles são culpados também, não são os únicos, mas também são culpados não só pelo que aconteceu ontem, que, como eu já falei, um dos maiores vexames da história da seleção brasileira. Eles não são os únicos culpados. Eles têm essa passagem? Claro que tem. Eles têm que ser cobrados por isso? Claro que tem. A cobrança ela tem que existir e para ser bem sincero, ela tem que ser um pouquinho mais acentuada, tem que ser um pouquinho mais severa. Os jogadores eles têm que ter noção do que é a seleção brasileira, eles têm que ter noção do que eles estão fazendo ali, né? Mas eu não acho que eles sejam os únicos culpados e nem acho que o problema deles seja necessariamente a falta de recurso, a falta de qualidade. Eu acho que o problema são outras coisas, tipo falta de vontade, falta de personalidade, falta de noção mesmo, sabe? Enfim. Você pode até discordar de mim, você pode ver aqui nos comentários e discordar de mim, não tem problema. Cada um tem sua opinião. Mas essa é a minha visão, né? Em relação a Dorival Júnior, cara, desde o ano passado, pra ser bem sincero, eu até cheguei a gravar um vídeo fazendo balanço no ano de 2024, inclusive nesse mesmo vídeo, eu falo que, naquele momento, eu já sou favorável à troca de comando. Mas agora, cara, mais do que nunca, principalmente depois de ontem, não dá mais, cara. Dorival Júnior, pra mim, tem que ser demitido da seleção brasileira. E tem que ser demitido o quanto antes, enquanto há tempo. Porque a Copa do Mundo já é logo ali. Ó, dia que eu tô gravando esse vídeo, 26 de março de 2025. Até a Copa do Mundo de 26, falta mais ou menos ali 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Essa troca tem que acontecer o quanto antes. Porque se for deixar para depois, pode ser que não dê mais tempo, né? Aliás, tem uma coisa que, se o próximo treinador que chegar, se chegar, uma coisa que ele já não vai ter é tempo. Que ele não vai ter muito, é tempo. Se deixar para depois, ele vai ter menos tempo ainda, e esse trabalho que já não existe. Mas vamos falar a verdade aqui, mano. Um trabalho da seleção brasileira não existe. A seleção brasileira não tem trabalho, não tem uma base, não tem uma estrutura, não tem nada. Nada. E, enfim... complicado, cara. Muito complicado. E sim, eu sou extremamente favorável, sou totalmente favorável à demissão do técnico Dorival Júnior. E que essa demissão aconteça o quanto antes. Quem que eu poderia indicar no lugar? Eu vi gente falando ali do Felipe Luiz, técnico do Flamengo, né? O Felipe Luiz é assim, é o seguinte, cara. Antes de falar do Felipe Luiz, eu gostaria de falar um pouquinho de mercado, né? Em relação ao mercado nacional, de fato, o Felipe Luiz pode ser uma salvação, né? Pode ser a esperança dentre os técnicos brasileiros. Mas, cara, o que me pega no Felipe Luiz não é a capacidade dele. Eu tenho certeza que o Felipe Luiz, comparado ao Dorival Júnior, é impossível ele fazer algo pior que o Dorival Júnior vem fazendo. Pelo menos, eu acho, né? Pelo trabalho que ele vem fazendo no Flamengo, né? Mas, cara... É que tipo assim, cara, o que me pega no Felipe Luiz é o fato de, apesar do trabalho dele no Flamengo ser maravilhoso, ser um trabalho, muito bom, excelente, excelente. O que me pega no Felipe Luiz é a falta de experiência, sabe? Não necessariamente para clube, né? Até porque no Flamengo tá se consagrando. Mas para treinar a seleção, cara. O que me pega no Felipe Luiz é a falta de experiência dele para treinar uma seleção, sabe? Eu acho cedo
pro Felipe Luiz treinar uma seleção brasileira. No futuro, certamente pode ser, né? Mas agora, eu acho um pouco cedo. E fora que eu não sei se o Felipe Luiz vai aceitar sair do Flamengo e vai ir pra seleção, né? Inclusive, já tem notícia de que se por acaso esse contato acontecer entre CBF e Felipe Luiz, o Felipe Luiz deve recusar esse convite, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Mas é isso aí, cara. Em relação ao mercado nacional, Felipe Luiz pode ser uma opção pro futuro. Não necessariamente pra agora, mas pro futuro. Fora o Felipe Luiz, não tem mais ninguém, cara. Cara, de verdade, pra esse momento, pra agora, 2025, o próximo treinador, depois do Dorival Júnior, pra mim, tem que ser estrangeiro. Tem que ser alguém de fora. É claro que não pode ser qualquer um, né? Mas tem que ser alguém de fora. O mercado nacional, o mercado brasileiro está já nos últimos anos já anda meio escasso. Já está cada vez mais escasso, está cada vez nivelado para baixo. Cara, em relação à safra de jogadores, eu vejo muita gente já falando que o nível já é inferior. E de fato o nível comparado a outros anos é um pouco abaixo, mas o Brasil ainda faz bons jogadores. Agora, treinador, de fato o Brasil não faz mais. O Felipe Luiz talvez seja, se não for o último, vai ser um dos últimos que vai surgir, que surge, né, lá no Flamengo. A tendência é que seja o Felipe Luiz, se não o último, um dos últimos. Pelo menos para a seleção, né? O Roger Machado do Inter, talvez, mas não sei se ele tem um perfil para a seleção brasileira, sabe? O trabalho do Roger Machado no Inter é excelente, é maravilhoso, mas eu não sei se ele tem um perfil, não necessariamente nível técnico, nível capacidade, mas perfil mesmo, sabe? Então, é isso, né? Pra mim, mercado brasileiro, eu não vejo mais ninguém, além do Felipe Luiz que tá surgindo agora, né, pro futuro, para treinar a seleção brasileira nesse momento, em 2025. Pra mim, próximo técnico, depois do Dorival Júnior, tem que ser estrangeiro. Sei lá, um Jorge Jesus, um Abel Ferreira, ou seja lá quem for, tem que ser estrangeiro. Claro que não pode ser qualquer um, mas tem que ser de fora. Porque o mercado brasileiro, infelizmente, está cada vez mais escasso. Mais escasso. Enfim. Vamos lá então, né? Se fosse para dividir a parcela de culpa, ao invés de 100%, eu vou ser bem sincero, ao invés de colocar 100%, eu faria o seguinte, cara. Eu colocaria 200% ao invés de 100%. E essa divisão faria da seguinte forma. 50% de jogadores, 50% Dorival Júnior e 100% Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Que, aliás, foi candidato único, foi reeleito até 2030, com apoio de todas as federações que vira e mexe aparece reclamando de calendário, reclamando de logística, reclamando de isso, reclamando daquilo, etc, etc, etc. Curioso, né? Falar é fácil, agora a ter atitude, enfim. Melhor ficar quieto, né? Melhor ficar quieto, né, Breno? Fica quieto. Enfim. Mas pode ficar de boa, galera. Vamos ficar de boa, porque, ó, é Edinaldo até 2030, ó, suave, tranquilão, ó, maravilhoso, maravilhoso, ó, eu tô de boa. É Edinaldo até 2030, e é isso aí, acabou, fim de conversa, ó, suave, é tudo nosso, né? Tudo nosso. Ai. Vamos lá, né? Análise de jogo. Impossível. Impossível fazer qualquer análise de jogo em relação à seleção brasileira. O que eu posso analisar? Os 4 gols da Argentina e escalação e substituição de Dorival Júnior. Só. Então, vamos lá, né? Pelo menos fazer um milagre, né? Fazer um milagre, que é esboçar alguma coisa sobre esse jogo, né? Vamos lá. Cara, bem sincero. Ai, cara, pra ser bem sincero, velho. Eu até pensei em gravar esse vídeo, como forma de protesto, gravar um vídeo, sei lá, 5, 10 minutos com a câmera ligada, sem falar nada, como forma de protesto, né? Mas, cara, eu entendi que esse momento não exige tal coisa, né? Esse momento exige que eu fale alguma coisa, né? O protesto silencioso, ele é válido, mas não pra esse momento, né? Pra esse momento a gente tem que falar alguma coisa, né? Infelizmente. Mas vamos lá, né? Escalação do Dorival.
O Brasil foi a campo com Bento, Wesley, Marquinhos, Murilo, Guilherme Arana, André, Joelinton, Rodrigo, Rafinha, Vini Júnior, Matheus Cunha. Time escalado pelo técnico Dorival Júnior. Aqui, cara, não dá pra fazer qualquer análise em relação ao desempenho dos jogadores, até porque todo mundo foi mal. Se fosse para dar nota, daria 0 para todo mundo. Talvez uma nota meio pro Matheus Cunha por ter feito o gol, mas de resto, 0 para todo mundo. 0. E vamos lá, né? Analisando então a escalação, né? Que é a única coisa que eu posso analisar. Simplesmente Dorival Júnior me aparece com 2 volantes e um meio de criação no meio de campo contra uma Argentina que veio com 4 jogadores de meio campo. Depou, Enzo Fernandes, McAllister, Thiago Almada. 4 jogadores de meio campo. Desculpa. 4 jogadores de meio campo da Argentina contra 3 do Brasil, sendo 2 volantes. Ai, cara. Na moral, mano. Enfim. Qual é o melhor setor da Argentina hoje? O meio campo. Qual é o setor que o Brasil ficou mais exposto? Meio campo. Aí não tem como, cara. Aí já não dá. Não dá. E quando o Dorival Júnior precisou mexer no time, cara, vamos lá. Essa escalação do Dorival, onde ele me vem com 3 jogadores de meio campo, sendo 2 volantes contra 4 meio campistas da Argentina, o que fez o meio de campo do Brasil, obviamente, ser engolido. O que era meio óbvio, né? Era meio óbvio. Tudo começa pela convocação do Dorival Júnior, onde na convocação ele convoca 200 volantes e só leva de meio campista de criação de jogada Neymar e Rafinha. Neymar acabou se lesionando, foi cortado. Ao invés de ele chamar outro meio campista de criação para compor o elenco, não. Ele chama, além do Neymar e perdeu outros jogadores também, ele chama atacante, ele chama zagueiro, ele chama mais 150 volantes, mas não chama outro jogador de criação de jogada. Ele levou só o Rafinha. Só o Rafinha com o jogador de criação, com o meia. O Matheus Cunha também pode fazer essa função, mas ele foi jogando... Enfim. O Matheus Cunha e o Rodrigo também pode fazer essa função, mas enfim. Só levou o Rafinha, efetivamente, com o meia. Chega esse jogo contra a Argentina, o meio de campo do Brasil foi... Não só o meio de campo, né? Todo o time do Brasil, mas especialmente o meio campo. Foi engolido pelos 4 de meio campo da Argentina. O Dorival Júnior, quando precisou mexer, o que ele tinha no banco para meio campo? 2 volantes. Ele no meio de campo com 2 volantes e o Rafinha. Ele olha pro banco, o que ele tem para colocar no segundo tempo para tentar melhorar o meio de campo do Brasil? João Gomes e Ederson. 2 volantes. E outro detalhe também, cara. Por conta dessa convocação do Dorival Júnior que ele convoca errado, chega na hora de mexer no time, todas as trocas feitas pelo Dorival foram trocas 6 meia dúzia. Todas. Uma por uma ele trocou. Vamos começar com as substituições que ele fez no intervalo. No intervalo saíram Murilo, Rodrigo e Joelinton. Entraram Léo Ortiz, Endrick e João Gomes. Aqui sai um zagueiro por outro zagueiro, um atacante por outro atacante e um volante por outro volante. Trocas 6 meia dúzia. Padrão Ramon Dias. Mano, não dá, mano. Quando fala de alteração 6 meia dúzia, eu tenho que lembrar do Ramon Dias. Não dá, mano. Não dá. E não foi apenas isso, tá? Ali mais ou menos com 23 minutos, o Dorival mexeu de novo, né? Saiu o Matheus Cunha, entrou o Savinho. Atacante para atacante, 6 meia dúzia. Aí no final do jogo, ele mexeu de novo, sai André, entra Ederson, volante por volante, 6 meia dúzia. Bizarro, cara. Bizarro. O trabalho do Dorival Júnior não deu certo. Não tá dando certo. E pelo que estamos vendo, vai continuar não dando certo. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. E é isso, galera. Esse foi o vídeo, então. Peço desculpas se por acaso eu fiquei meio perdido no decorrer do vídeo. Até porque
Cara, levando em consideração que eu não tenho absolutamente nada pra falar sobre esse jogo, e mesmo assim eu ainda consegui fazer um certo milagre, enfim, né? Esse foi o vídeo então, e um forte abraço, fique com Deus, tamo junto, é nóis. E que vergonha, que vergonha.